Orar pela Gláucia, por favor, filho. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida da Gláucia. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida dela e através da vida dela, Pai. Nós sabemos, Pai, o quanto ela tem se dedicado às coisas do Senhor com excelência, o quanto ela tem entregado a sua vida no altar, Pai. Eu abençoo a vida da Gláucia, que o Espírito Santo possa, meu Deus, transmitir através da vida da Gláucia tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós nessa noite. Que não seja apenas a Gláucia, mas o Espírito de Deus, Ele venha nos encontrar nessa noite, tocando nos nossos corações, trazendo mudança de vida. É o que nós te pedimos, Pai. Traz mudança de vida sobre as nossas vidas, sobre a Casa Aba, Pai. Nós te entregamos os nossos corações nessa noite, como terra fértil, Pai, para que a semente que for lançada frutifique, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Amém, 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 amém. Muito feliz de estar aqui. Já tem um tempo, né, que Juninho havia passado o tema. E aí quando ele passou, eu estava com o Tati no carro, eu falei, ô Tati, eu falei assim, eu acho que é pegadinha. Porque via de regra, quando ele me passa uma coisa, ou é assim, você tem que extrair uma coisa absurda da onde que a gente não vê. Eu falei assim, é brincadeira. Aí ele falou assim, não, você vai pregar sobre uma orelha que foi cortada. Eu falei, não, aí é demais. Aí eu pensei, aí a Tati, amiga, fala assim, ó, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo tem. Aí eu resolvi falar isso e despedir todo mundo, amém. Aí eu falei, isso é muito engraçadinha, né, que não é você que vai ministrar. Ela falou, fala isso e despede o povo, amém. Mas assim, foi um presente, porque a gente acha que sabe alguma coisa, né? E o Pai, Ele... Oh, como Ele ensina. Vamos abrir juntos? Meninos, me ajudem. João, capítulo 18. De fato, estamos chegando ao fim dessa série, né? Ao fim de uma série relatada, não ao fim dos milagres de Jesus, amém? Vamos corrigir essa fala. Ao fim de uma série que está sendo relatada. Então, hoje nós vamos falar do penúltimo milagre dentro do que já foi proposto. A gente vai ler do versículo 1 ao 11, amém? Vamos lá. Quando terminou de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, que levavam tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que aconteceria com ele, saiu ao encontro deles e perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente ele lhes perguntou, a quem procuram? A Jesus de Nazaré, disseram. Jesus respondeu, já disse a vocês que sou eu. Se é a mim que estão procurando, deixem esses homens ir embora. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, sacou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei eu de beber o cálice que meu pai me deu?
até aqui. Amém. Eu sei que essa narrativa ela é encontrada em todos os outros evangelhos, né? A gente encontra a mesma narrativa em Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que João especificamente é o único dos evangelistas que cita o nome de quem foi cortada a orelha, que era o Malco. E eu sei que é muito conhecida essa passagem. Só que ela é de muita seriedade, porque a gente está falando do Getsêmani. Falar do Getsêmani, para mim, foi algo assim que trouxe um renovo na minha vida. Vocês vão entender o porquê. A Bíblia fala que, pelo menos essa passagem que a gente vai hoje ministrar, fala de uma noite muito angustiante. Fala uma noite onde Jesus havia sido preso em Jerusalém. Jesus, ele havia acabado de dar a ceia. Jesus havia acabado de estar com seus discípulos. Jesus já tinha celebrado a sua última Páscoa. E a palavra de Deus fala que ele se despede dos que ali estavam, e junto com seus discípulos, ele vai até o Monte das Oliveiras, no lugar conhecido como Getsêmani. E a Bíblia fala que ele leva seus discípulos até aquele lugar. E o coração de Jesus, nós vamos ver no decorrer da narrativa, ele estava angustiado. E ele pede aos discípulos para orarem junto com ele. Mas os discípulos, por diversas vezes, foram pegos dormindo. E então, num dado momento, na madrugada, Judas chega, o traidor. Judas chega com soldados, Judas chega com pessoas enviadas pelos sacerdotes. Judas chega e simplesmente ele já havia combinado tudo. Aquele a quem eu beijar, este é Jesus. Estava tudo combinado. Judas chega àquele lugar, Jesus estava repreendendo os discípulos, dizendo que não poderiam orar com ele, nem um momento sequer. E naquele momento de angústia, vem chegando Judas e toda aquela comitiva. E então Judas se aproxima de Jesus e lhe dá um beijo na face. Jesus olha para ele e fala: com um beijo você trai o Filho do Homem? Com um beijo você trai o Filho do Homem? E ali naquele momento de tensão absurda, os guardas vieram prender Jesus. E a Bíblia fala que Pedro, Gláucia, Mila, pastor, é tão agente, Pedro tão afoito naquela hora, ele pega a espada dele e ele corta a orelha de Malco. E em casa eu fiquei assim: pai, quantas lições o Senhor quer que eu tire deste lugar, desta palavra? Porque eu não consigo ver nada além do que está só nessas palavras. Eu não conseguia ver, eu ia para o secreto e nada ouvia. Falei, não consigo entender. Eu não consigo entender porque essa orelha cortada tem tamanha importância na tua palavra. E aí, amados, a gente precisa, para entender, a gente precisa saber quem era Malco. Só assim a gente vai entender o milagre do Pai. Malco, ele era servo do sumo sacerdote. Quantas vezes a gente ouviu que Pedro cortou a orelha de um soldado, mas não foi. Malco não era soldado, Malco era servo do sumo sacerdote. E isso faz toda a diferença. Pedro, na pressão que ele estava, ele corta, não foi a orelha de uma pessoa qualquer, foi a orelha de alguém que estava se preparando para um dia ser sacerdote. Igreja, o sacerdócio naquela época de Jesus estava totalmente corrompido. Não era como no Antigo Testamento, onde o sacerdote ele era escolhido pelo próprio Deus. Não. Naquela época, da época de Jesus, o sacerdócio ele estava nas mãos de Caifás.
E Caifás foi escolhido por rei Herodes, justamente por interesses políticos, justamente para que eles pudessem comandar todas as vezes que fosse necessário. Malco estava a serviço de um sumo sacerdote ruim, mau e invejoso. Mas olha que interessante, ainda que, preste atenção nisso, Malco estivesse a serviço do sumo sacerdote, ainda que a motivação dele fosse a pior possível, ainda que o seu coração tivesse corrompido, porque ele estava fazendo algo que era totalmente errado, ele todavia acreditava que ele estava ali a serviço de Deus. E aí, gente, começa a nossa história. Malco era um homem que estava na multidão errada. Malco era um homem que estava agindo pelos interesses errados. Para que a gente possa entender onde eu quero chegar hoje, eu quero que você hoje tente contextualizar agora o que tinha naquela época. Nós tínhamos de um lado uma multidão que seguia Jesus. E nós tínhamos de outro lado uma multidão de religiosos. Amém? Até aqui? Amém? Essa multidão que seguia Jesus é uma multidão onde eles viram Jesus fazer os milagres. Quantas quartas proféticas nós já estamos aqui? Inúmeras. Quantos milagres vocês já ouviram falar deste púlpito? Quantos? Vamos enumerar. Jesus curou endemoniado, Jesus curou paralítico, Jesus curou leproso. O que mais? Me ajuda. Tem 34 milagres. Só isso, gente. Jesus curou diversos enfermos, o homem da mão mirrada, quem lembra? Que mais? Oi? Ele ressuscitou Lázaro. Havia uma multidão que estava acompanhando aquilo tudo. Havia uma multidão que viu quem não podia andar, começar a andar. Que viu quem não podia ver, começar a ver. Havia uma multidão esperançosa. Havia uma multidão que olhava para Jesus e falava: eu quero segui-lo. Eu quero. De outro lado, havia uma multidão de religiosos. Muitos deles eram formados pelos fariseus. Eram homens zelosos. Eram homens que acreditavam em Deus, mas o zelo deles era tão grande que os afastava de Deus. Os religiosos não entendiam nada que Jesus ministrava. Pelo contrário, ele justamente começou a persegui-los, porque achava aquilo uma afronta. Duas multidões. Eu acho que nós estamos desse lado. Eu acho que nós estamos desse lado. E essa multidão de religiosos, Malco fazia parte, porque ele era servo do sumo sacerdote. Amados, quando eu entendi isso, para mim muita coisa mudou. Se Malco estava numa multidão errada, mas ele tinha no coração dele que ele estava agindo de forma correta, ou seja, ele estava numa multidão errada, andando com pessoas erradas e pelos motivos errados. Então é possível que eu esteja na multidão certa com motivos errados também. Gláucia, qual é a primeira lição que você quer tirar disso? Não basta estarmos do lado certo, temos que ter a motivação certa para estar do lado certo. Qual é a tua motivação de estar hoje na Casa Aba? Qual é a tua motivação por fazer parte dessa multidão que segue Jesus? Será que você também está querendo um milagre? Porque se a tua motivação são os milagres dele, você não é discípulo, você é seguidor. E aqui nessa multidão a gente tem ambas as coisas. Eu tenho tanto o discípulo quanto o seguidor. Gláucia,
Mas todos não eram seguidores, nem todo seguidor é discípulo. Igreja, preste atenção. Nem todo seguidor é discípulo. Embora estivessem na mesma multidão, há uma distância enorme entre ser discípulo e ser seguidor. Meninos, coloca para mim, por favor, Mateus capítulo 14. Nós vamos ler os versículos de 26 e 27. Mateus 14, 26 e 27. Quando viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente... Não é esse não, eu errei. Perdão, sorry. Isso mesmo, Mateus 14, 26. Perdão. Não, também não. Eu acho que eu inverti. É Mateus 26. Vê se é isso. Gente, sem contar que eu tenho dislexia, né? Então provavelmente eu fiz isso. É isso mesmo. Judas dirigiu. Bota o 15 para eu ver se é esse versículo. Não, também não é. Versículo 46 e 47. Levante-se, vamos, tem um traidor. 47. Não, também não. Gente, mas eu sei do que se fala a palavra. Depois eu vou lembrar, perdão. Nas anotações eu me perdi. A Bíblia fala que para você ser discípulo de Jesus, Ele estabelece uma regra. Existe uma regra. Só que Ele não está dando nenhum tipo de conselho, falando assim: olha, eu acho que para você ser meu discípulo, olha, a minha opinião. Não, Ele é categórico e fala: aquele que quiser ser meu discípulo, pegue a sua cruz e siga-me. Aí depois o Juninho vai falar qual versículo que eu realmente troquei. Gente, pega a minha cruz, pega a tua cruz e siga-me. Uau! Existe uma regra para ser discípulo. É aquele que pega a sua cruz. Fala para a pessoa que está do seu lado: ser discípulo é um estilo de vida. Fala mesmo, gente. Cutuca aí, ser discípulo é estilo de vida. Gente, é um estilo de vida, você adota. Ou seja, é onde você morre para você mesmo. Isso que é ser discípulo. Tá aqui já? 16, 24, oh glória. Tá vendo? Tem vários discípulos de Juninho. Mateus 16 e 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: isso, te amo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uau! Uau! Nós estamos renunciando à nossa vontade. Renunciar o que é? Você deixar de lado tudo aquilo, seja no âmbito pessoal, profissional, familiar, que te distancia da vontade do Pai. Isso é renunciar, isso é estilo de vida. E ali, gente, quando a gente vê que aquela multidão estava acompanhando, você pode perceber que nem todos eram discípulos. Porque renunciar não é fácil. Esse estilo de vida não é para todos. Quem você é hoje? Um seguidor ou um discípulo? Você está aqui porque o pastor é legal? Você está aqui porque o louvor é bom? Você está aqui porque você tem amigos? Qual é o motivo que você está aqui? E eu queria que você pensasse: o seguidor, ele está presente, o discípulo faz parte. O seguidor pergunta: o que Jesus pode fazer por mim? O discípulo pergunta: o que podemos fazer para contribuir com a sua causa, mestre? O seguidor, ele entrega parte dos seus desejos
O discípulo não, ele entrega a sua vida. O seguidor quase sempre murmura e reclama. O discípulo, ele obedece e nega a si mesmo. O seguidor, ele é condicionado pelas circunstâncias, mas o discípulo, ele se aproveita da circunstância para exercitar a sua fé. Igreja, você é seguidor ou você é discípulo? Porque quando a gente consegue definir isso, agora dá para falar de Getsemane. Não dava para entrar no Getsemane sem antes você entender quem você é. Porque a gente está aqui há muitas quartas-feiras falando sobre milagres, profetizando, orando sobre a tua vida. O departamento infantil está todo envolvido nisso. Perguntas chias. O trabalho de levar para as crianças esse tema, para que eles entendam quem é Jesus. Para tudo isso tem um propósito, igreja. Para que a gente entenda que Deus não te chamou para ser seguidor, mas te chama para ser discípulo. E aí quando a gente entende isso, a gente vai começar a entender o que é Getsemane. Getsemane significa prensa do azeite. Prensa do azeite. Sabe o que significa isso? É aquele lugar onde há uma prensa na azeitona de tal forma onde o óleo dela é extraído. Só que a azeitona não libera esse óleo de qualquer forma. É só na prensa. Tem que ter uma pressão sendo exercida. Há uma pressão sendo exercida aqui no Getsemane, não na azeitona, mas nos corações de todos aqueles que estavam ali envolvidos. Outra lição que eu quero tirar. As motivações dos nossos corações, elas são testadas e expostas quando as pressões vêm. Sobre pressão intensa, vai sair algo do teu coração. É na prensa que a gente é testado, entende, Verônica? É na prensa. E eu infelizmente ou felizmente, porque nada é por acaso, eu estou sendo tão prensada. Eu estou sendo tão prensada, tanto na minha vida familiar, quanto na minha vida profissional, que de alguma forma eu creio que Deus quer tirar o melhor. Porque eu creio que eu preciso passar pela prensa para ser aprovada. Quando Jesus vai para o Getsemane, a Bíblia fala que ele leva seus discípulos, mas ele chama para si aqueles mais chegados. Pedro, Tiago, João, vem para cá. É porque não vai dar tempo, porque ali foram estabelecidos lugares diferentes de oração. Vocês 8 ficam aqui, a gente vem mais para cá, vem para cá. Vocês são mais chegados, orem comigo. E eu vou um pouquinho os passos aqui adiante que eu vou orar. Amados, ele chamou os mais próximos. E quando ele voltava, os mais próximos estavam dormindo. Jesus estava passando pela prensa. O coração de Jesus doía. Meninos, me ajudem, vamos ver se eu acertei. Mateus 26, vamos ler o versículo 37 e 38. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Uau, quanto de humanidade existia em Jesus ali. O homem, Jesus, estava totalmente sendo exprimido. Devia ser tão angustiante que um outro evangelista, ele fala ao ponto que foi um anjo consolá-lo. Oh Deus, quanto é difícil ficar na prensa. O homem Jesus estava gritando
gritando de dor naquela prensa. A alma dele havia sido angustiada, tanto que ele fala, ele ao orar: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque não é como eu quero, mas que seja feito como tu queres. Mas se possível, passa. Gente, é a primeira vez que eu vejo a vontade de Deus, a vontade do Pai e a vontade do Filho em conflito. Porque o tempo todo durante a história a vontade deles estava interligada. Mas naquele momento de angústia ele fala: ah, Pai, eu entendo tudo, mas se for possível, passa de mim. Ele sabia o que estava para acontecer. Meninos, Hebreus 5, 7 a 9. Gente, grifa esses versículos na Bíblia de vocês, de tão tremendo que é. Diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, e foi ouvido por causa da sua reverente submissão. 8. Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Meu Deus, quanta angústia, quanta dor. Ele orou. Ele clamou. Mas ele teve um destino diferente do que ele estava pedindo? Não. Deus mudou as circunstâncias daquele lugar? Não. Jesus escapou da cruz? Não. Por quê? No Getsêmani, o que ele disse? Seja feita a tua vontade e não a minha. Igreja, há momentos que nós vamos perceber que Deus não está mudando as circunstâncias difíceis da nossa vida, mas Ele está nos mudando em meio a essas circunstâncias. Entende? Tem momentos que você vai orar e você não vai escapar da cruz. Tem momento que você vai clamar e você não vai escapar do momento que você está vivendo. Mas Deus está te mudando, está te capacitando para você passar pela prensa. É isso que Ele quer fazer em mim e é isso que Ele quer fazer em você. Jesus submeteu a vontade dele à vontade do Pai. A minha pergunta é: você tem submetido a sua vontade à vontade de Deus? Será que na prensa nós estamos sendo obedientes como Jesus foi obediente até a morte de cruz? Na prensa de azeite nós sustentamos qual vontade? A do Pai ou a nossa? Jesus na prensa revelou que Ele amava seu Pai mais do que a sua própria vida. Gláucia, mas e os discípulos? A prensa do azeite ali, a prensa do Getsêmani revelou que aqueles discípulos amavam mais a própria vida deles do que a de Jesus. Tanto que a palavra de Deus fala que todos fugiram. Todos fugiram. Mas fugiu Tiago? Fugiu João? Fugiu. Mas e Pedro? Rapaz, eu não sei se era pior Pedro ter fugido ou ter ficado. Pedro é um gaiato na história. O Pedro, ele se achava. Eu fico, até porque minutos antes, horas antes, ele já havia falado: não, por ti eu morro. É que não dá para colocar todas as passagens aqui. Ele estava cheio de si. Então quando veio os guardas para prender Jesus, o que Pedro faz? Ele arranca a espada e ele corta a orelha de Malco, o sumo sacerdote. É bem provável que Pedro deve ter pensado: bom, vou fazer, depois Jesus me livra. É porque ele já tinha me livrado de outras coisas antes. Eu já tinha andado pelas águas e num dado momento eu comecei a afundar e ele que me ajudou. Eu não sei o que passou na cabeça de Pedro.
Eu só sei que ele estava tão autoconfiante que Jesus faria, mas Pedro não esperava que Jesus fosse preso, porque até aquele momento ele não entendeu, embora Jesus tivesse falado de tantas formas, que o reino dele não era esse reino, não se seria estabelecido daquela forma, mas ele creu até o fim que Jesus não seria preso e que o reino de Jesus iria ser estabelecido ali. Igreja, escuta, é fácil ser confiante, desde que Deus esteja fazendo aquilo que você espera que Ele faça. Esse tipo de confiança é muito fácil. Quando não temos o que queremos, ou do jeito que queremos, o nosso coração é testado. E o de Pedro foi. Naquele momento da prensa, Pedro não pensou em Malco, Pedro não pensou em Jesus, Pedro só pensou nele mesmo. Amados, quando pensamos só na gente, a gente fere pessoas. Quando não aceitamos a vontade de Deus para a nossa vida, ferimos as pessoas que estão mais próximas de nós. Eu vou tomar uma água. Ferimos as pessoas mais próximas de nós. Ferimos nosso marido, ferimos a nossa esposa, ferimos filhos, ferimos pastor, ferimos liderança. Quando nós não aceitamos a vontade de Deus, a gente quer que a nossa prevaleça. Eu não aceito as coisas do jeito que são, tem que ser da minha forma, tem que ser do meu jeito. Aí a gente faz igual Pedro, pá, corta a orelha. Pedro estava na multidão certa, mas com a motivação errada. Mas tinha que ser Pedro. Tinha sido revelado a Pedro quem era Jesus. O Espírito Santo revelou para Pedro. Era ele que tinha tido essa revelação de quem era o mestre. Amados, não basta saber quem Jesus é. Não basta ter vontade de andar com Jesus. Só isso não faz você passar pela prensa. Não basta ter o título de cristão. Não basta ir na célula para você ser aprovado na prensa. Para você ser aprovado na prensa, a sua motivação precisa ser sustentada pelo amor de Deus. Nada mais. Não devemos estar enraizados no nosso amor, mas no amor de Deus. O amor que você tem a Deus tem que ser maior do que a sua própria vida. Porque se não for, estamos com um problema. Gláucia, mas e Malco? Meu pai, Jesus aqui na prensa do azeite. Jesus pega seus discípulos dormindo. Jesus vê Judas o traindo. E de um lado ele vê Pedro. Vamos botar Pedro aqui, na multidão certa. De um lado vê Pedro, com uma espada ensanguentada. E vê Malco, sem a sua orelha. Que isso? Olha que situação que o mestre estava. De um lado ele vê um discípulo afoito. E de um lado ele vê alguém pedindo socorro. Meu pai. Amados, vocês sabem, ou já ouviram falar, qual era a dedicação que uma pessoa tinha para se tornar um sumo sacerdote? Pensa hoje num vestibular que teu filho queira passar, mas aquele vestibular, aquela faculdade que você tem que fazer N cursos, que você tem que se dedicar muito. Para uma pessoa ser sumo sacerdote, ela tinha que dedicar a sua vida de 5 a 8 anos ao estudo da Torá, que era a lei de Moisés. Esse era Malco. Ele tinha que trabalhar no templo, em tempo integral. Como, por exemplo, tinha que de 12 em 12 horas colocar lenha no altar, porque o fogo não podia apagar. Esse era Malco.
Ele tinha que acompanhar o sumo sacerdote o tempo inteiro para servi-lo e também como aprendiz. E além de tudo isso, ele tinha que seguir uma regra. Coloca para mim, meninos, está em Levítico capítulo 21. Vamos ler o versículo 17. Olha a regra que tinha. Levítico 21, 17. Depois, o sacerdote... Levítico 21, 17. Isso. Diga a Arão pelas suas gerações: nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito físico poderá aproximar-se para apresentar ofertas de alimento ao seu Deus. 21. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito físico poderá aproximar-se para apresentar ofertas preparadas no fogo ao Senhor. Tem defeito físico, não poderá aproximar-se para apresentar o alimento a seu Deus, meu Pai. Um sacerdote não podia ter defeito físico. Pedro cortou a orelha do cara. Quando Pedro corta uma orelha, amados, Pedro está cortando um sonho. Malco dedicou a vida toda dele para ser sumo sacerdote. Pela lei de Moisés, ele nunca mais iria poder ser. A orelha dele foi cortada. Sabe, amados, quantas vezes nós temos a nossa orelha cortada? Quantas vezes nós temos os nossos sonhos cortados? Quantas vezes? Há um Deus hoje aqui que tem o poder de restaurar a orelha que foi cortada e de restaurar um sonho que foi quase perdido. É lindo ver isso. Não foi simplesmente uma cura de uma orelha cortada, foi um sonho sendo restaurado. E é interessante que a Bíblia fala que a orelha ainda foi à direita. Olha como a Bíblia é tão precisa. A orelha ainda foi à direita. Coloca para mim, João, fazer um favor, João 18, 20. Olha o que diz, João 18, 20. Jesus respondeu-lhe: eu tenho falado abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Gente, eu acho que o meu TDAH ou o meu alguma coisa, porque também não é esse. Mas amém. Depois eu vou me achar aqui. Não, 18:10. João, desculpa. 18:10. Simão Pedro, que trazia uma espada, sacou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Mas por que tinha que ser a direita? A Bíblia fala que na cerimônia de consagração do sumo sacerdote, o sangue era passado na ponta da orelha direita, na ponta dos dedos das mãos e dos pés. Quando Pedro corta aquela orelha, Pedro tinha tirado lá na raiz toda a chance daquele homem um dia ser um sumo sacerdote. Existem palavras que são proferidas, atitudes contra as nossas vidas, que a gente pensa, agora não vai dar. Meu sonho foi cortado na raiz. Eu não tenho mais o que fazer. Tem gente que ouviu já assim: você é velho demais, esquece, não dá para você. E você não tem estudo, você não tem diploma, também não dá para você. Olha a tua cor, não vai dar em nada. Olha você, pobre, não vai chegar a lugar nenhum. E você, sempre burro, nunca estudou. Orelhas sendo cortadas por palavras, por atitudes,
sonho se esvairando, mas chega uma hora que a Bíblia fala que aquele homem estava ali. Eu não consigo mensurar a dor dele, porque havia duas dores aqui: a dor física de uma orelha cortada e a dor da alma, porque ele viu o sonho dele no chão. Pedro aqui com a espada, Malco aqui com a orelha cortada. E tem uma hora que Jesus fala: basta! Malco aqui, ele só ouve: basta! Basta! Era a voz do mestre. Basta! Era a voz do mestre. Quando Jesus ele vai repreender Pedro, que ele não poderia ter feito aquilo, a Bíblia fala que ele vai e pega e coloca a orelha de Malco no lugar. Jesus fala para você também: basta! Eu posso restaurar o teu sonho. Eu posso restaurar aquilo que um dia alguém cortou. Entende? Amados, no Getsemane revelou não foi só a humanidade de Jesus, mas toda a divindade dele. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo Deus. E sabe, quando eu estava estudando, era como se eu ouvisse no meu quarto: basta, filha, basta, eu vou restaurar teu sonho. E eu tomei posse dessa palavra. Então para mim foi um presente falar da orelha de Malco, porque hoje eu falo com convicção que o meu sonho está sendo restaurado pelo Senhor. Aquilo que um dia um inimigo arrancou, Deus, Ele é capaz, Ele é soberano, Ele é poderoso para colocar no lugar. E isso sim é milagre. Isso sim é milagre. Jesus conhecia o coração de Malco. Malco não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia ele. Ele foi misericordioso? Foi. Mas acima de tudo, ele fez questão de restaurar o sonho daquele homem. E eu creio que nós chegamos ao penúltimo milagre de Jesus, para que entendêssemos quem nós somos em Cristo, porque também podemos ter os nossos sonhos restaurados. Eu creio nisso. E se você crê, igreja, o seu posicionamento a partir de hoje vai ser diferente. Porque Jesus não entrou na vida de Malco para julgá-lo. Jesus não entrou na vida de Malco para condená-lo. E olha que ele estava do lado do inimigo. Jesus não entrou na vida de Malco para acusá-lo. Jesus entrou na vida de Malco para restaurá-lo. Jesus, ele entra na nossa vida para nos restaurar. Jesus, ele conserta todas as coisas. Conserta as nossas motivações. Conserta os desejos dos nossos corações. Ele sonda tudo. Ele conhece. E Gláucia e Pedro, oh, meu pai, Pedro era muito amado. Pedro era muito amado. Pedro ali foi exaltado, tanto que ele fala, Jesus fala: Pedro, poderia eu chamar uma legião de anjos nesse lugar, uma legião celestial, e eu poderia estar livre. Ou seja, eu tenho esse poder, Pedro, eu tenho essa autoridade, mas sabe por que eu não fiz, Pedro? Porque a vontade do Pai, ela está acima da minha. Ela tem que se cumprir. Quem tem que prevalecer na tua vida não é a tua vontade, é a vontade de Deus. Enquanto você não entender isso, seu ministério não cresce, a sua vida espiritual não rompe. Quem governa a tua vida não pode ser as suas motivações, o seu coração. Você não tem que fazer aquilo que te agrada, mas aquilo que agrada o coração do Pai. Essa é a diferença. Eu não sei que horas são, Juninho, me ajuda. Não tem relógio, né, gente? 8:55, me empolguei. Vou concluir. Vamos ficar de pé? Perdão.
é porque Deus tem falado tanto ao meu coração. Tanto. Jesus não restituiu apenas uma orelha, Ele restituiu um sonho. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, ainda não acabou. Ele te diz, ainda não é o fim. Pode estar sangrando, pode estar doendo, mas não é o fim. Não é o fim. Porque Ele está aqui. Sabe o que eu acho lindo? Se a gente for falar mais do Getsemane, tem uma hora que pergunta assim: quem é Jesus? E Ele fala o quê? Eu sou. E a Bíblia fala que aqueles homens caem. Ali Ele continua sendo Deus. Ao mesmo tempo que Ele era homem, Ele tinha poder, autoridade para fazer o que Ele quisesse. Mas Ele preferiu submeter tudo isso à obediência do Pai. Aleluia. E esse Deus está hoje aqui. O Deus que restaura a orelha. O Deus que fala: eu sou. Eu sou na sua vida, Rodolfo. Eu sou na sua vida, Fábio. Eu sou na sua vida, Kelly. Eu sou. Por que, igreja, a gente não entende isso? Eu sou. Você quer viver? Então morra. Você quer triunfar com o Pai? Então obedeça. Quando a gente lê Hebreus, a gente não entende, a gente fala, mas ele sempre foi obediente. Por que falou que ele foi, agora ele exerceu uma obediência tal? Porque era uma obediência de cruz. Às vezes a gente obedece até aqui, mas quando Ele pede algo mais, a gente trava. Qual é a medida hoje que Deus tem pedido a você? Qual é a medida hoje que Deus tem te pedido? Porque Ele está aqui. Ele está aqui. O eu sou está aqui. Fecha teus olhos e comece a orar. Comece a pensar naquilo que você tem sido. Comece a pensar se é a tua vontade que governa a tua vida. Comece a pensar se você consegue hoje dizer: Pai, eu submeto a minha vontade à tua vontade. Ainda que doa, eu quero a tua vontade na minha vida. Igreja é a prensa. É na prensa que nós revelamos as motivações dos nossos corações. Você segue Jesus pelo que Ele é, ou porque aquilo que Ele pode fazer na tua vida. Ou você é discípulo, ou você é seguidor. Pai, nessa noite eu quero orar pela tua igreja, Deus. Eu não sei, Pai, o que cada um dos seus filhos passa, mas eu sei que como corpo do Senhor, o Senhor tem levantado uma geração que está dando alertas de crescimento, de amadurecimento. É tempo de romper, é tempo de parar com a meninice, é tempo de parar com achismos, é tempo de submeter a nossa vontade à vontade do Senhor. Ensina-nos, ó Deus. Ensina-nos a abrir mão do nosso orgulho. Ensina-nos a abrir mão daquilo que nós temos como certo, porque a tua vontade, ela precisa prevalecer em nós. Esta casa aba se rende ao Senhor. Nós queremos a tua vontade sobre este altar. Nós queremos a tua vontade sobre estas famílias. Nós queremos a tua vontade governando, não aquilo que o homem instituiu, mas aquilo que o Senhor tem para a tua igreja.
Eu declaro, Deus, essa noite sonhos realizados. Eu declaro, Deus, posicionamentos para que venhamos a ter os nossos sonhos restituídos pelo Senhor. Eu rejeito toda palavra maligna. Eu rejeito tudo aquilo que nós temos abraçado até hoje como impedimento para crescer, porque o teu reino depende de posicionamento. Oh Deus, levanta homens e mulheres aqui nessa noite, que tenham as suas orelhas consertadas pelo Senhor, entendendo que Tu és o mesmo, que o Senhor não muda, e o que o Senhor tem algo lindo para fazer em nossas vidas. Aleluia, Jesus, aleluia. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé, e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer